Aumente o som, porque já vai começar. Distopia rastreada. Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um podcast de Distopia Rastreada. Aqui quem fala é Beethoven Sattler e hoje vamos falar sobre o rei do terror gore. Aqui, diretamente do Café com Games, é Heriberto Stolano e usted e todos usted! Vai lá, Ivan. Vamos falar de um cara louco que joga pedra na lua, porque pra ser maquiador de monstro, pra mim já tem que ser doido mesmo. Bem-vindos a mais uma leitura de recados e e-mails. Bom, separamos aqui um recado do nosso amigo Pedro, do site 16 Bits. Ele falou aqui sobre o último podcast de Constantine. Bom, ele escreveu assim: muito show esse podcast, curto muito Constantine. Já li alguns quadrinhos, vi o filme várias vezes e joguei o game também, mas não cheguei a fumar nenhum cigarro nesse período. Bom, Pedrão, tá no caminho certo, amigo. Bom, agradecemos também a todos que nos ajudam curtindo e compartilhando os nossos posts. E continue nos acompanhando, galera. E você que está nos ouvindo e ainda não conhece nosso site, acesse distopiarastreada.wordpress.com, curta nossa página no Facebook, Distopia Rastreada. E se você ainda quiser mandar críticas, sugestões, mande um e-mail para contato@distopiarastreada.gmail.com. Então fiquem agora com o podcast especial de Halloween sobre Tom Savini. Então, até a próxima! Hoje vamos falar sobre a vida e obra do poderoso chefão do gore, ou para alguns o sultão do splatter, o insano e irreverente Tom Savini. Então, vamos lá. Então, quem é Thomas Vincent Savini? A maioria de vocês não deve saber quem é esse cara. O nome artístico dele é Tom Savini, mas vocês já devem ter visto filmes como Sexta-feira 13, Um Drink no Inferno, Machete, Planeta Terror, não é mesmo? Tom Savini, ele é um ator, pintor, dublê, diretor e premiado maquiador de efeitos especiais. Apesar da cara de mexicano, né, aquela chapa de mexicano dele. E o cavanhaque de mexicano. Ele é de ascendência italiana, cara. Ele nasceu em Pittsburgh, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 1946. Sim, ele já é um senhor de 67 anos, cara. E não confundam Pensilvânia com Transilvânia, isso aí já é outra coisa. Vou falar uma coisa séria nesse podcast. O cinema de horror de Hollywood tem o dom de fazer esse link entre Pensilvânia e Transilvânia. Todos os filmes são numa fazenda antiga da Pensilvânia. Confunde pra caramba, né? Porque a Transilvânia, se eu não me engano, é Dinamarca, né? Se eu não tô falando besteira. Não, Romênia, é isso. É tanto que tá vindo aí agora no fim do mês o novo filme do Drácula. Vamos dizer assim, aquela coisa Bernard Cornwell do mais acuidade possível historicamente da origem do Drácula, mas com toda a fantasia exagerada possível de um bom blockbuster. Será que vai ser melhor que o Drácula 2000? Vocês lembram desse filme? Melhor vai ser, porque melhor que aquele Drácula 2000 eu faço no quintal de casa aqui agora com meus cachorros. Então, cara, a infância do Savini, desde pequeno assim, ele gostava muito de cinema, principalmente os que envolviam monstros. Um ator que ele era muito fã, cara, era o Lon Chaney. O Homem das Mil Faces. Yes, Lon Chaney was all of these. The Hunchback of Notre Dame, the Miracle Man, the Phantom of the Opera. The world, fascinated and thrilled, called him the Man of a Thousand Faces. Isso, exatamente. O Lon Chaney, ele era muito conhecido pelos papéis de monstro, aquelas pessoas deformadas, esquisitas e tal. Um dos personagens mais conhecidos dele é o Corcunda de Notre Dame e o Fantasma da Ópera. O cara era bom porque o cinema mudo você tem que ter uma expressão facial foda, né? Sim, o mais massa, cara, é que ele não era só o ator, ele fazia maquiagem nele mesmo dos monstros, entendeu? E ele era feio pra caramba, meu. A cara dele já dava... Já ajudava, né? Eu acho que o cinema mudo, ele ir por ser preto e branco, dá muito mais medo do que um filme de computação gráfica aí de terror, de demônio, de vampiro, dá muito mais medo. Sim, ele já afirmou
afirmou, assim, em várias entrevistas que o filme principal que influenciou ele foi um filme de 1957 que é uma homenagem ao Lon Chaney, que chama Man of a Thousand Faces, que é o Homem das Mil Faces, né? O Savini, ele só não gostava de cinema, ele gostava de uma revista especializada também de monstros, se não me engano chamava Monsters Magazine. É uma revista muito antiga, não sei se ela tá ainda em circulação, mas ela era muito vendida e tal. Só um detalhe, eu já vi site nacional dando informação errada sobre Lon Chaney, porque eles confundam com... é por causa do nome do filho dele, Lon Chaney Jr. Apesar dos dois terem uma carreira grande no cinema, como os monstros da Universal e tal, o filho dele se chamava Creighton Tu Chaney. Ele pegou o nome do pai dele por causa da fama. Eu acho que o filho dele fez até mais sucesso que ele, cara. O filho dele fez uma pancada de personagens, como lobisomem. Ah, não sei não, velho. Tipo assim, eles confundem muito, porque o filho dele resolveu adaptar o nome, o mesmo nome. Então dá muita confusão, muito site com informação errada. Aí eu tive que ir atrás de entrevistas mesmo, dos filmes, pra poder saber quem era o cara. Bom, o Tom Savini, desde jovem, ele tentava imitar essas maquiagens, né? Essas gomas de mascar e tal, papel amassado. Ele brincava mesmo, aquela coisa de criança, de fazer o teatro, chamar os amigos, tentar interpretar. Cara, se fosse foto Cris feio, igual ele é hoje, não precisaria disso, não. Era feio desde pequeno, né? Pera aí, deixa eu ver aqui sem foto dele criança. Tom Savini e Child. Eu tenho aqui, vou te mandar. Cara, pera aí, por favor, vocês têm que colocar isso aqui na capa do podcast. A cara dele? Novinho? Não, olha isso aqui. Olha esse link aí. Nossa, que mona, velho. Parece uma capa do CD do Manowar, velho. Cara, eu não vi esse filme, velho. Que bizarro. Olha ele novinho, te mandei lá no Face. A cara de capeta danado. Cara, sensacional isso aqui. Então, cara, ele sempre tava nesse universo do terror e tal, tentando imitar, porque naquela época não tinha muito essa coisa de tutorial, né? Não tinha muito, nem de revista, tutorial de como se fazia as coisas e tal. O cara tinha que se virar pelo jeito dele lá. E o Tom Savini foi isso, cara. Ele foi a partir da imitação do ídolo que ele tinha e das coisas que ele via que ele foi desenvolvendo. Não, ele era uma criança totalmente perturbada. Pra ser fã do Homem das Mil Faces, tem que ser perturbado. Tá, vamos lá, vamos começar aqui. Vamos lá. Ele não é tão perturbado. Eu não acho ele tão perturbado assim, porque ele tinha uma referência até boa pra maquiagem de monstro. Perturbado é o H.R. Giger. Aquilo ali, sim, é um cara perturbado. Sometimes people think that's something to be horrified or so, but I don't think so. Quem é esse cara, velho? O cara que faz as paradas do Alien, morreu ano passado. E ele é a cara do Bento XVI. Né? I see you! Chocolate Man! Quando ele já estava jovem, né, ele já estava na faculdade de artes, participava de todo tipo de peça teatral, até e conheceu alguns maquiadores famosos que já estavam na indústria do cinema, né? Aí você tem ali naquele período... Dos anos 70 que ele começou, né? Dos anos 70 e 80, você tem o auge dos filmes trash e os filmes de terror, né? Foi quando surgiu aqueles movimentos musical louco lá, tipo, surgiu o êxtase, né? Os caras ficavam loucos e queriam ver filme louco. Aí ele conheceu alguns maquiadores famosos como Jack Pierce e o Dick Smith, a galera que trabalhou, por exemplo, em filmes como Hellraiser e... Exorcista, todo esse Poderoso Chefão, Taxi Driver, toda a galera que tava tanto na cena trash quanto nos principais filmes que estavam sendo produzidos na época. É do lado B, né, cara? A grande maioria do lado B. Não, nem tanto, né? Se você for pegar, por exemplo, o Dick Smith participou, que é o Taxi Driver, o Taxi Driver é um puta filme baixo orçamento, que é o primeiro filme realmente oficial da carreira do Martin Scorsese. E uma informação, cara, o Taxi Driver, ele perdeu o Oscar na época pro filme do Rock, um Lutador, do Sylvester Stallone, cara. Isso é inacreditável. Mas é a questão do lado B, né, velho? Nessa época, o Robert De Niro era um ator barato, um orçamento barato. Ele era muito amigo do Jack Pierce, porque o Jack Pierce tinha um trabalho grande na parte de maquiagem de monstros, mas o Dick Smith era maquiador de filmes tradicionais, e foi o Dick Smith que colocou ele no circuito mesmo das produções de cinema. Mas a carreira dele mudou mesmo foi quando ele conheceu o George Romero. Sim. Que o George Romero estava indo fazer o primeiro filme, que era o Wine of the Fawn, que eu não sei qual que é o título dele em português, mas já alguns anos depois, o Savini ficou sabendo que o Romero ia começar a produção da Noite dos Mortos Vivos, que é o primeiro filme da série de zumbi, e ele precisava de um maquiador para produzir em massa maquiagens de zumbi. Sim. Esse Wine of the Fawn, ele foi até cancelado na época, só que o Savini, cara,
ele tava tão louco pra poder participar, só que infelizmente ele não conseguiu, né? Não, eu realmente era um filme que eu não conheci. Pra mim, realmente, o começo da carreira do Romero é com o Noite dos Mortos-Vivos, e aí ele deslanchou fazendo o momento dos mortos-vivos pelo resto da vida. O Savini, cara, infelizmente ele não chegou a participar desse primeiro, nem do Wine of the Fall, como Night of the Living Dead, que é a Noite dos Mortos-Vivos, que ele foi alistado pelo exército americano pra lutar no Vietnã, né, cara? Ele e metade dos jovens da época, nos anos 70. Ele se viu no Vietnã. Eu acho que por ele ter visto muita cara de gente morto lá, cara com a cara explodida lá, ele deve ter se empolgado aí. Fazer maquiagem. Na Guerra do Vietnã, ele foi fotógrafo de combate. Quem viu aquele filme lá do Stanley Kubrick, Full Metal Jacket, sabe que tem sempre um cara no pelotão que vai pra poder registrar. Lá ele foi fotógrafo de combate e registrando todo o cotidiano da guerra, que acabou resultando em um monte dos mais tipos de experiências horríveis pra vida dele. Mas acabou tendo contato direto com o soldado ferido, mutilações, corpos lacerados. O horror no show business da vida dele. Começou a ganhar dinheiro com um cara feio, né? Eu fico imaginando, assim, o cara que passa a vida fazendo esse tipo de coisa, aí dá de cara com o de verdade. Eles estiveram fazendo agora essa coisa de experiência de campo de batalha com gente que passa a vida inteira jogando videogame. Sabe, pra mostrar que um campo de batalha não é bonito. O cara vai querer jogar Mario pro resto da vida. Pra não pirar, segundo ele mesmo, ele canalizava aquilo na mente como se fosse efeitos especiais. Pra ele, de certa forma, ele aceitava pra estar naquela situação, né? É o tipo de situação de estresse pós-traumático que praticamente todos os soldados do Vietnã passaram. Mas por mais que isso fosse, fosse uma experiência traumática pra ele conseguiu passar por isso e canalizar como influência pro seu trabalho posterior. Justamente nessa época do pós-guerra do Vietnã, até durante a guerra do Vietnã, ali final dos anos 60, 70, esse movimento aí para acabar com a guerra, o próprio cinema americano, ele tinha muita questão de protesto, né? Foi quando ele aproveitou o embalo para fazer filme. O Savini, cara, aí dá pra você ver que ele não é... Muita gente pensa que ele é sádico, né? Tipo o Yuri falou, o cara é malucão, sádico e tal. Mas eu vejo que ele levava aquilo como fantasia. Ele tinha aqui na cabeça dele que aquilo era ficção. Só que como o Heriberto falou, quando ele confrontou com coisas reais, mutilação, pessoas mortas reais, aí ele deu uma travada. Ele até fala na entrevista, ele até às vezes abaixa um pouco o tom da voz, mostra um certo, apesar de ter passado por isso, sabe? Por isso que a maioria dos filmes dele dos anos 80 ali já começa a ficar com um tom de cômico, porque é que nem no De Volta ao Futuro, você não pode ter uma realidade, você vê que muita coisa é cômica. Cara, eu acho que ele puxou muito mais, assim, na minha opinião, assim, muito mais pro realismo. Por ele ter visto essas coisas, ele conseguiu bolar aquelas coisas mais próximas ao real. O Exorcista saiu nessa época, Laranja Mecânica saiu nessa época, o antigo lá, o Carrie, a Estranha, saiu nessa época. Então foi a década que influenciou essas feiuras aí, velho. Não tava na moda fazer filme de terror. Mas o próprio período do Guerra do Vietnã, ele começa com um dos primeiros filmes, né, do início da guerra, que é um filme com o John Wayne, que é ridículo, que ele vai... Eu esqueci o nome do filme. Ele vai lá no Vietnã, vence a guerra sozinho e traz uma criança Vietcong no colo pros filmes mais do final da guerra, que eram os filmes de protesto. Aí você tem Nascido pra Matar, você tem Apocalipse Sinal, você tem Pecados de Guerra, você tem só filmes que mostram o quão horrível é a situação da guerra ali. Cara, os Estados Unidos ele tentou por muito tempo, hoje em dia não tem muito mais filme do Vietnã. Mas nessa época, entre 70 e 80, os Estados Unidos tentavam muito maquiar, como se tava impressão, assim, quem tava de fora, como se eles tivessem ganhado a guerra. Só enalteciam os heróis americanos. O que foi a guerra do Vietnã, velho? Pra que os Estados Unidos atacam aqueles caras? Pra ganhar dinheiro. Por que os Estados Unidos atacam o Iraque? Pra ganhar petróleo. Não é uma desculpa, a vingança contra atentados. O atentado foi uma consequência disso. Então a guerra do Vietnã, o protesto contra a guerra era por causa que tinha gente inocente morrendo à toa. Os Estados Unidos é foda. Por exemplo, os Vietcongs, todo mundo sabe, eles escondiam nos buracos. Aí os americanos foram lá e inventaram o lança-chamas, velho. Enfiavam o lança-chamas e matavam os caras lá dentro do buraco. Bizarro. Muita coisa que existe por causa da guerra hoje, inclusive no cinema, querendo ou não, a guerra trouxe o mal, mas também trouxe um bem, né? Sim. Mas tem um caso engraçado, cara, do Savini,
que ele tentava, como o Heriberto falou, tentar canalizar aqui como se fosse ficção, né? Então ele tentava brincar com os próprios Vietcongs, cara. Às vezes, não os Vietcongs, né? Os vietnamitas. Pessoal camponês e tal. Ele fazia uma maquiagem tosca lá de monstro, assustava o pessoal à noite. Tem esses relatos dele, né? Eu não sei se é verdade, porque eu acho que se ele fosse fazer isso, ele tomava um tiro na cara, né? Mas tem um caso engraçado dele. Ele tinha a fama, assim, de ser muito indisciplinado. De não seguir muitas regras ali e tal. Porque ele, aliás, é um cara novo. Na época, eu não sei se ele estava na faixa dos 20 anos ou menos, acho que até menos. Bom, teve um caso uma vez que ele estava estava acampado no meio da floresta e tal. Aí ele ouviu um barulho no meio do mato lá e tal. Aí ele, sem autorização, cara, ele sacou a arma e começou a disparar. Sabe, no impulso, assim. E disparou, aí todo mundo acordou, assim, começou a disparar junto com ele. Aí depois que eles pararam, só aquela fumaça, né, sobre o mato lá. Aí nada, né. Aí daqui a pouco parece um pato, cara, passando na frente do acampamento. Aí o pessoal apelidou ele de Duck Slayer nessa época, é o matador de patos, né. Aí, cara, acabou que ele foi transferido. Isso ele contando, né, numa entrevista, que ele foi transferido de pelotão pela merda que ele fez, né. E o pessoal desse pelotão que ele estava, o acampamento foi atacado uma noite depois. É claro, os tiros do filho da puta alertaram todo mundo. Cara, ele ferrou todo mundo. Sorte dele, né? Ele foi transferido e não morreu. Senão ia acabar o podcast do Tom Savini aqui, né, cara? A brilhante carreira do que ele poderia fazer, né? Bom, ele tentou trabalhar com o Romero e morreu no Vietnã. Pronto, acabou. Ainda bem que ele sobreviveu, que aí ele participou do Drink do Inferno. I see you! Chocolate Man! Cara, eu tô vendo um filme dele aqui, eu tenho a vaga impressão de ter visto esse filme, que é o Knight Rider. É um filme com cavaleiros... Não é o Super Máquina, é um filme com cavaleiros medievais sobre motocicletas. Nossa, esse filme é bizarro, cara. Caralho, velho, é uma mistura... Foi longe, Heriberto. É uma mistura de qualquer filme de viagem no tempo com Idade Média com Kamen Rider. Tem o Ed Harris, coitado. Ele deve negar esse filme até a morte. I see you! Chocolate Man! Tom Savini, ele começou a carreira mesmo dele profissional em 1972, quando ele voltou da guerra, né? Ele voltou, ele tentou ingressar de novo em outra faculdade de artes. Um pouco mais tarde, como eu disse, em 1972, ele participou de um filme canadense chamado Death Dream, que, ironicamente, cara, é de um soldado que voltou do Vietnã, piradão. Tipo assim, tem muita semelhança com a vida dele, sabe? Eu não sei se alguém da direção puxou para ele ter participado da guerra, que daria uma carga mais realista ao filme, mas enfim. O filme, ele não saiu como Death Dream. Ele foi lançado como Dead of Night. Eu não sei por que cargas d'água eles trocaram o nome do filme. Eu não consegui achar o porquê. É por causa da tradução, cara. Depende. Em um país ele chama isso aí, Death Dream. Em outro país ele chama outro nome. Talvez ele foi Death Dream no Canadá e Dead of Night nos Estados Unidos. Pode ser isso. Nessa época o Sabine fez o remake do Noite dos Mortos Vivos, velho. Não, isso aí foi mais pros anos 90. Os anos 70 ele tava iniciando assim com a maquiagem. Maquiagem de efeitos especiais. Compreendam, maquiagem não é que ele foi passar blush, rosinha, mexer nos cílios, pintar o cabelo de alguém. Não é isso não. É o make-up, special effects, é aqueles efeitos de tipo sangue, corte, essas coisas assim. Tipo, você vai no barbeador e leva uma sacolinha de ketchup quando o cara passa a navalha na sua barba. Jim Carrey, né? Tem um cara em Belo Horizonte que dá palestras com relação à maquiagem de cinema, o Marciano Ribeiro. Ele, inclusive, é um dos 6 armeiros que é autorizado a fazer as armaduras dos Stormtroopers. Réplicas oficiais autorizadas pela Lucasfilm. Ele deu uma oficina de maquiagem lá na Univale, eu acho que em 2008, não sei. Eu lembro disso. Foi muito massa, velho. Eu saí de lá da oficina com um talhado no meu olho, assim, igual o do Sub-Zero sem máscara. Que isso, cara? Fui da Univale até em casa com essa maquiagem. Cheguei lá em casa, minha mãe tava me visitando ela. Eu achei que você tinha cortado, velho. Não, ele fez. E eu deixei o dia inteiro. Que massa, cara. Ele fez um filme louco também. A maquiagem do filme, lógico, é o Despertar dos Mortos, que é antes do Sexta-feira 13. Despertar dos Mortos? Cara, ele participou da maioria dos filmes do Romero. Eu lembro que no Telecine Cult passou esse filme. Vocês estão esquecendo o principal, que se não me engano, o ideia da cara do Fred Krueger é dele.
É dele? A ideia daquela cara de chiclete do Freddy Krueger. Massa, velho. Eu não sabia dessa, não. My name is Martin. The only way I can survive is by drinking blood. Já como ator, o primeiro papel dele, cara, você já viu a chapa dele como é que é, né? Ele tentou ser protagonista de um filme chamado Martin, de 1976. Só que, cara, infelizmente, eles viraram pra ele e falaram, não, cara, você é muito feio pra ser o protagonista, então a gente vai te dar outro papel. Então ele pegou um papel raso, cara. Mas ele foi ator, não? Ele pegou um papel raso, assim, do namorado da neta do primo do protagonista, alguma coisa assim, bizarra assim. Eu vi esse filme, cara, é um dos filmes mais merdas que eu já vi na minha vida. Vocês têm que olhar que, assim, o nosso padrão de beleza que a gente pega dos Estados Unidos pra protagonistas, né? Vamos dizer assim, o padrão Tom Cruise, né? Agora você vai pro México ou pra Índia, padrão de galã é isso aí, velho. Ele teria feito sucesso, né? Ele em Bollywood seria o Tom Cruise em Bollywood. Cara, o papel dele é muito o estereótipo do que ele fez dali pra frente. Bom, esse filme Martin, cara, ele é um dos filmes mais merdas que eu já vi. É um vampiro do estilete. É um cara que... Esse Martin, na cabeça dele, ele é um vampiro daqueles filmes preto e branco. Aí ele ataca mulheres com a lâmina de barbear, tipo aquele negócio de estilete mesmo, corta a mulher e chupa o sangue. Só que ele, ele tem todo um esquema de... Ele tem um kit médico, cara, que não fala de onde que veio. O cara tem um kit lá com... Você vai dopar o cara, anestesia. Anestesia, isso. É um filme muito desconhecido, cara. Eu peguei pra poder gravar esse podcast mesmo. É o primeiro filme que ele aparece. Ele é um filme muito ruim, cara. Eu não recomendo vocês verem. Fica um velho chamando o moleque de Nosferatu o tempo todo. Nosferatu. É porque, a família dele diz que é amaldiçoada com esse negócio de vampiro. O conceito desse filme é um cara perturbado que acha que é um vampiro e ataca mulheres pelo simples fato que ele não consegue cantar uma mulher, por exemplo. Ele fala na cena do filme lá, eu não consigo deitar com uma mulher. Porque ele fala que não consegue fazer nada. Que ele só se a mulher estiver dormindo ou ele, sei lá, dopar ela. Só que ele tem esse padrão de atacar mulheres. Depois ele endoida, ele começa a atacar mendigo, homem. Aí o filme vira uma merda inacreditável. Véio. Bota uma musiquinha pra ele. She's a maniac. She's a maniac, maniac on the floor. Maníaco de verdade esse cara, velho. Cara, o filme tá sem pé nem cabeça. Mas o Savini, cara, iniciou aí... cara, uma coisa engraçada desse filme. O George Romero, ele faz um padre nesse filme. Cara, é um papel muito zoado, cara. Muito zoado. Além dele dirigir esse filme, ele participa. A gente podia fazer uma lista só de diretores fazendo papéis zoados. Daria um monte. Né? Esse aqui é um exemplo legal. Vocês viram Pacific Rim, né? Sim. O Ciclo de Fogo. Sabe quando os caras estão entrando na barriga do kaiju morto? O primeiro cara a ser comido pelo bebê Sim. é o Guilherme Del Toro. Nossa, velho. O Tarantino também aparece todo o Tarantino é direto. Tarantino, se ele não aparecesse... Eu não sabia que era o Guilherme Del Toro, não. Eu acho que Tarantino, não, tem uns filmes agora recentes que não aparece, não. Django Livre, eu acho mesmo que ele não aparece, não. Agora, O Django Livre aparece. Aparece? Ele é o cara da... Ah, sim, da bomba, né? O Django lá consegue Sim, convencer agora eu lembrei. soltar ele, depois mata o cara. Ele é o cara da dinamite, agora que tá certo. I see you! Chocolate Man. Sequencialmente, pelos anos 70, ele participou, depois do Martin, o filme que até o Yuri comentou anteriormente, que é o Dawn of the Dead, que é o Despertar dos Mortos. Madrugada dos Mortos. Não, é o Despertar dos Mortos. Esse é um de 78, que ele é um motoqueiro, ele é um capanga. É um papel coadjuvante. Os papéis que ele pega, basicamente, com o ator é isso. O interessante desse filme é que ele fez a maquiagem de todos os zumbis também, todos os atores e tal. Eu vi esse filme, cara. É meio complicado recomendar hoje em dia um filme desse, porque o Romero, o conceito de zumbi do Romero era meio que aquela coisa de doença, então as pessoas ficam lentas. Aquele zumbi vagaroso, aquela coisa demorada, sabe? Hoje em dia o pessoal tá acostumado com The Walking Dead, zumbi correndo, mutação maluca. Então, se você for ver um filme do Romero, cara, lembre-se que é um filme datado, lembre-se que é um conceito que já não é muito usado hoje em dia. Porque eu vi, cara, tem cenas que você racha de rir, velho. Porque o zumbi é tão lento que o cara dá tapa na cara do zumbi, dá rasteira, pega a torta e joga na cara do zumbi. Uma coisa que me incomoda muito nesse filme é as músicas circenses.
Tem hora que eles estão correndo zumbi e tá. Eu vou, que p é essa, velho? Você vê que é zoeira dos caras. Não, é terror, mas tem hora que ele insere um humor que não tem lógica nenhuma, cara. Talvez isso tinha medo de si quando era criança. Tem que dar muita moral pro Romero, cara, que ele criou esse conceito. E daí pra frente, muita gente colou esse negócio de zumbi. Porque o que existia de zumbi antes do Romero? Era um filme chamado White Zombie, que é antigaço. Era aquele negócio de zumbi, assim, do lance do voodoo. Falar em zumbi The Walking Dead tá nojentaço. Vocês viram? Eu não assisto essa porra, velho. Eu já tive uma discussão muito foda com o pessoal já, porque eu não assisto essa porra. Tá nojentaço. Eu vi até a segunda temporada e parei. Agora eu só acompanho os quadrinhos dele. Perdi meu tempo, nojento. Cara, é complicado. É um gosto específico, como você fala. Então, cara, ele foi influência. Tem coisas ali que você vê, por exemplo, jogos como Resident Evil. Tem coisas que é totalmente puxada do Romero. Eles pegaram a mesma cena, só trocaram os personagens. Tem muita coisa tosquinha no filme e tal, mas o conceito, se você tiver na cabeça que é um filme datado, você consegue ver. Porque naquela época tem suas limitações, né, cara? Por exemplo, tem coisa que me incomoda ali, tipo o zumbi do olho colorido, o olho normal, sabe? Tem zumbi negão com a cara branca. Sangue laranja, tem muita cena com sangue laranja ou o sangue aguado, parece uma água de tomate. O zumbi sobe. Sangue ralo, né? Sangue ralo. Isso, é muito zumbi tosco, cara. O cara só é atacado com muita sonceira, só se ele escorregar e cair numa multidão de zumbis lá, numa manada, sei lá como é. Bom, depois desse filme de 78, essa amizade com o Romero, cara, ela já dura há anos já. E tanto que ele dirigiu um filme do Romero, cara, em 1990, um remake chamado Night of the Living Dead, que é A Noite dos Mortos-Vivos. E cara, esse é um remake do primeiro filme do Romero de zumbi. Que é muito melhor o primeiro. O primeiro é preto e branco, cara. Esse de 1990, ele ficou bem feito, cara. Tem nem como comparar. Fazenda abandonada, né? O original é isso. O de 78, que eu tava comentando, eles ficam dentro de um shopping center. Eles fogem da cidade que está sendo atacada, eles vão pra outra cidade, lá com helicópteros, ou encontram um supermercado. Esse é o que o Zack Snyder regravou. Isso. Zack Snyder regravou? Você não viu Dawn of the Dead, eu acho que de 2003? Tem. Tá, inclusive, é do Zack Snyder, tanto que assim, o Beethoven falou da influência que os filmes do Romero têm sobre a série Resident Evil, né? O Shinji Mikami, criador da série, é um grande fã da série. E quando saiu o Dawn of the Dead, ele e o Keiji Inafune, do idealizador do Mega Man, criaram o Dead Rising. O Dead Rising é totalmente chupado do Madrugada dos Mortos. Eles passam no shopping center, tem todos os elementos, desde as referências ao filme clássico ao filme do Zack Snyder. I see you! Chocolate Man! Inclusive o trailer do Resident Evil 2, o comercial de TV do Resident Evil 2, foi dirigido pelo Romero. Cara, e eu acho esse trailer foda. Na época eu ficava louco com esse trailer do Resident. É melhor que aquele filme trash que tem da abertura do primeiro Resident Evil, né? Aquele lá é horroroso, cara. É o conceito do zumbi do Resident Evil, é o do Romero, cara. É o zumbi lento, aquele zumbi que vai gemendo até chegar no lugar. Eu tenho a leve impressão que, assim, o Resident Evil foi criado desde o começo para parecer galhofa, só que como todo mundo jogou com cerca de 12 anos de idade, a gente começou levando aquilo ali a sério. E ele ficou cult, né, cara? Hoje em dia... E se você faz um filme diferente com um zumbi mais espertinho, tipo A Lenda que tem o Will Smith, a galera já não gosta. O A Lenda eu acho que é vampiro, né? Alguma coisa assim. Vírus, né, na verdade? Eu discordo porque o Extermínio tá aí pra provar que puta que pariu, o zumbi que corre. Eu sou apaixonado pelo Extermínio, dos dois filmes e qualquer filme do Danny Boyle. E tem o zumbi também da Guerra Mundial Z, né? Não, é zumbi pra toda a família. Não, a partir do... Não é tão idiota assim, o zumbi. Eu não sei aonde começou o conceito do zumbi que corre, mas assim, a maioria das pessoas atribuem ao Extermínio, né? O nome original é 28 dias depois. E aí começou a vir nos jogos e em outras mídias essa ideia. Aí lá o zumbis Left 4 Dead corre. Já cresceu jogando Resident Evil, vai bombar muito. É porque o Resident Evil, cara, ele, como diferente do Left 4 Dead, Left 4 Dead é um jogo muito bom. Só que ele não te dá aquele suspense, aquela apreensão de o que vai ter do outro lado da porta. Não, o Resident ele tinha muito esse clima. O que faltava na velocidade ou na força dos zumbis no Resident Evil,
compensava nesse suspense, no clima. Parecendo que você tava dentro de um filme. O 2 é muito massa, cara. Pouco de videogame dá medo do cara jogar, ele tem que ter um grau de dificuldade maior na jogabilidade. O Resident 1, por exemplo, ele tinha muito puzzle, que é quebra-cabeça, né? Aí os elementos principais que fazem um jogo de survival, né? Indo pro ano do jogo, você tem que ter a questão do suspense, você tem que ter uma dificuldade na jogabilidade, né? Então, os primeiros Resident Evil tinha aquele movimento de tanque, o personagem girava em torno do próprio eixo para poder andar, era difícil mirar e a munição era limitada. Então, você tem todos esses elementos para aumentar a dificuldade, né? Agora, dá uma complicada. Agora, o filme de zumbi, como a gente comentou aqui das tosquices que tem do filme de zumbi, acabou virando não um conceito de filme de horror, mas virou um gênero próprio do cinema trash, que é o filme de sadismo, é o filme de gore. O Savini é o cara do cinema trash. É o cara do cinema trash. O cinema trash, ele não é pra você sentir medo, ele é um filme engraçado. Aí vem a mesma coisa dos jogos de zumbis. Os jogos de zumbis, você pegar, por exemplo, o Dead Rising, principalmente o Dead Rising 2, que você pode matar um zumbi com qualquer objeto do cenário. Você pode combinar qualquer objeto do cenário e fazer armas ridículas. E matar, vem mais a questão da criatividade em você. É tanto que em jogos de zumbi, a cabeça dos zumbis, qualquer membro dos zumbis se lançaram com uma facilidade absurda. Sim. Então é mais pelo prazer do gore do que por qualquer outro elemento. E isso é o que os filmes que o Savini passou a participar depois que ele começou a trabalhar com filmes de zumbi se baseiam. Continuando nesse falando de games e tal, teve um jogo que infelizmente foi cancelado, que o Tom Savini não só ia narrar, mas o design de um dos personagens, não sei se o principal, ia ser ele. Eu até mandei imagem pra vocês. Chamava City of the Dead. Felizmente foi cancelado, acho que por falta de grana mesmo. É muito tosco, cara. Vocês conseguiram ver o pôster aí? Parece capa de filme indiano. É muito bizarro, na arepão do Savini. Mas então, continuando aqui, ele se aventurou assim, até em poucos filmes como diretor. O que ele mais foi bem sucedido foi o remake do Romero, né? Porque, claro, ele entrou com o nome do George Romero, então acabou que ele teve mais alcance. Então, tem um filme dele que é muito desconhecido, que chama Shield Factor Rouse Call, sei lá. 2004. Não tem tradução em português. Cara, é impossível de achar. Não achei nada além de imagem e a sinopse do filme, o cast. Não consegui ver. É um filme que parece que ele faz o papel dele mesmo, então não... não interessou ninguém, né? O ídolo dele é o Homem das Mil Faces, velho. Todo mundo tem medo desse cara. Durante a década de 80, ele fez alguma direção de alguns episódios pra TV de um programa chamado Tales from the Dark Side. Tinha um certo público, ele até durou por bastante tempo. E o último filme que eu tenho notícia que ele foi diretor, foi um filme de 2011, que ele foi um dos diretores, foram vários diretores, chamava, em português seria o Teatro Bizarro. The Fear Bizarre. The Fear Bizarre de 2011. É um filme maluco, cara. Eu vi o trailer e não tive coragem de ver o filme, não. É uma mistura de expressionismo com terror, com gore. Ele doidou foda. Não tem nada a ver com o assunto, mas eu tô de cara com esse filme aqui, velho, que me apareceu quando eu tava procurando. Esse tal de Mártires. Puta, que filme trash. Credo, cara. Bizarro. Parada trash. Ele tem essa cara de ser de uma vibe meio centopeia humana. O personagem que ele fez também, que tem até a música do Red Hot Chili Peppers, que é o nome. É Midnight. Ah, cara, o Savini, ele já dirigiu... Não dirigiu, não. Ele participou de um clipe do Twisted Sister, cara. Twisted Sister, isso mesmo. Conveniente. Eu acho que ele é um professor. Encaixou tudo, né, cara? Olha só, falando do Savini aí, o ápice da carreira dele, pra mim, foi Sexta-feira 13, velho. Kill her, Mommy. Kill her. Don't let her get away, Mommy. Don't let her live. I won't, Jason. I won't. Que eu conheço por causa da Sexta-feira 13. O primeiro Sexta-feira 13? Sim, cara, o primeiro, ele é de 1980. Bom, cara, esse filme é foda mesmo, cara. Os efeitos especiais, é tudo muito realista, cara. Ele tem um clima muito massa. Você vê ali como o trabalho do Savini evoluiu e como ele ganhou, assim, reconhecimento pelo trabalho que ele fez. É um dos trabalhos que até hoje os fãs mais adoram. É um filme foda. Não vamos entrar em detalhes do filme, porque qualquer coisa que a gente vai falar vai ser um spoiler muito grande. Então corre atrás que o filme vale a pena. Um dos últimos filmes que eu vi dele
foi uma parceria dele com o Romero e o Stephen King. O filme de 82 chama Creepshow, O Arrepio do Medo, em português. Eu vi, cara, é muito foda, eu recomendo a vocês que estão gravando com a gente, vocês ouvintes, que é muito foda, cara. Tem a assinatura de Stephen King, vocês podem confiar que é um filme bacana. São vários contos que o Stephen King escreveu, aí eles transformaram, emendaram e fizeram um filme. Creepshow é o quê? No filme, é a ideia de uma revista, né? Chamada Show de Horrores. Né? Cada história dessa, mesclado como se fosse página de história em quadrinhos. Tem hora que aparece uma cena desenhada, aí essa cena se transforma assim no real, aí aparecem os atores, vai seguindo. É muito bacana, cara. Eu não terminei de ver todo ainda não. Eu vi, parece que são 5 historinhas diferentes. Dá pra você ver como se fosse um seriado mesmo, cara. Você vê uma parte, fechou, vê o outro dia, porque é umas 2 horas de filme. Nisso, cara, ele acabou criando um vínculo de amizade com o Stephen King também. Aí ele já foi acumulando, assim, bons contatos, né? Romero, Stephen King. Aí ele foi cada vez evoluindo mais. A amizade dele com esses caras é até hoje, velho. Uma coisa que me assusta no Creepshow, cara, é um cara que sempre fez filme de comédia, o Leslie Nielsen, você lembra dele? Do Corre que a Polícia Vem Aí, e morreu acho que foi em 2010. Cara, eu fiquei chocado, cara. Ele faz um papel de um psicopata nesse filme. Tipo assim, inicialmente, é a mesma coisa que você vê o Jim Carrey num filme de terror, né? Aquele 23. Você fica meio assim, esperando esse cara vai fazer alguma gracinha, né? Você fica esperando pra rir do cara. Mas, cara, ele atua muito bem no quadro que ele faz. E por incrível que pareça, esse filme, ele rendeu pra caramba. Ele teve um orçamento de 8 milhões e ele faturou 21 milhões. E é isso, cara. É um filme muito foda, assim, pra galera que curte quadrinhos, vai achar bacana. Sabe, tem as tosqueiras, né, cara, do gore, tem algumas pitadas de gore, tem alguns casos que é mais suspense, tem outros casos que é mais gore, tem outros casos que é mais engraçado, tipo, tem um dos contos que é o conto do... sem spoiler, vou tentar dar uma sinopse, assim. Tem um conto lá de um caipira que vê um meteoro caindo do quintal dele. Quem faz esse conto é o próprio Stephen King, que faz o caipira, cara. Vale muito a pena você dizer, é muito engraçado. Depois eu vou assistir. E ele é o de 82, ele até rendeu uma franquia, eu não vi os outros filmes, eu só tô terminando de ver esse primeiro, ele é muito bacana. People sitting on porches, thinking how things used to be. Dark night, it's a dark night. No Inferno, velho, é foda. O Savini, ele conheceu o Robert Rodrigues ali, o Tarantino nessa época. Tanto que em alguns filmes do Tarantino ele até aparece poucas vezes. Até assim, hoje, né, cara? Ele é a segunda opção de Danny Trejo. Verdade. Então, ele sempre parece fazendo um papel parecido ou complementar ao dele. Porque o Drink no Inferno, que marcou o início da amizade entre o Tarantino e o Rodrigues, até o pessoal confunde um pouco e fala assim, mas o Tarantino é muito violento. Não. O Tarantino é violento, mas ele modera no mostrar a violência, sabe? Ele é o cara que na hora que alguém vai cortar a cabeça do outro, ele vira a câmera pro lado. Cara, o Rodrigues é do gore, é do trash. Ver o sangue esguichando, tipo Kill Bill, essas coisas, é a influência do Savini. Mas o Kill Bill é um caso específico. Você vê o tipo de sanguinolência que você vê no Kill Bill, você não vê em outros filmes. Jungle tem sangue caralho esguichando. Tem. Jungle. E o Savini tá nesse filme. Cara, o Drink no Inferno, ele é um filme que te deixa meio confuso, assim. Que ele começa como um filme de ação, um filme policial. Do meio pro final vira um terror gore, cara. É uma maluquice. Pareça tem o George Clooney, que minha mãe é doida pra dar pra ele. Que isso, cara? Informação. Eu era obrigado a assistir aquele seriado ridículo lá, o Plantão Médico, só por do George Clooney. Mas o George Clooney, cara, ele tem essa cara de canastrão, né? Aquele ator meio canastrão. Eles até falam isso do Bruce Willis também. Cara, eu não concordo tanto assim, não. Velho, minha mãe insiste dizer que o melhor Batman é o do George Clooney. Nossa, aí não. Aí é exagero. Batman de mamilos, não. Eu vi uma foto do Christian Bale cumprimentando o Ben Affleck e falou assim, cara, vai na fé, mas seja lá o que for, não deixe eles te colocarem Batmamilos. Boa conselho, né? Essa foi boa. Bom, então, cara, esse filme do From Dusk Till Dawn, que é o Drink no Inferno, de 1996, ele acabou se tornando um dos principais papéis da carreira do Savini como ator, porque ele não faz a maquiagem desse filme, ele é só um ator. Eu acho que o Savini tinha tudo pra ser o maior vilão de todos os tempos, velho. Depois do Darth Vader. Ele é primeiro, o cara a maior influência dele é o Homem das Mil Faces. O cara é feio. O cara tem uma expressão facial boa. Ele tinha tudo pra ser um vilão foda, cara.
De vilão é foda também, porque, tipo, você sempre tem um vilão foda e os planos do vilão dá tudo errado. É sempre ridículo o plano do vilão. Você pega um Savini que é um cara cabeça dura, assim. Tipo o vilão lá do menino bruxo lá do Harry, Lord Voldemort. Aquele cara, apesar que não foi o Savini que fez a maquiagem dele, que na verdade eu nem sei se é maquiagem, se é computação gráfica, ele sabe melhor que eu aí, como é que é? Eu acho que é os dois, cara. É os dois? Ó, o Lord Voldemort, aquele que não se pode nomear. Esse cara foi burro pra caralho. Ele encontrava com o Harry Potter todos os filmes, velho. Aí não matava o moleque, sendo que o moleque era o único que podia o protagonista, né? Tem que estar vivo ali. Então, cara, esse filme do Drink no Inferno, ele é o Sex Machine. What's your name, Billy? Kate, what's yours? Sex Machine. Pleased to meet you, Kate. Que é uma parada bizarra, cara. É um motoqueiro que tem uma... Eu não sei se é no lugar do membro, mas acho que não é não. Acho que eles não... No lugar do membro, é. É também. Levanta uma arma do pelvis dele. Uma coisa bizarra de doido. Por que você acha que o nome dele é esse? Bizarro, velho. Eu me recusei a acreditar que aquilo era que aquilo tava substituindo a genitália dele. Não, mas olha só, o Savini, velho, ele tá quase com 70 anos, ele tá bombadão, tá parrudo, velho, igual o Stallone. É, cara, eu vi umas fotos dele, puta merda, bicho. Tá parrudão, velho. Bizarro, eu tomando bomba. Acho que esse papel foi a mudança de personalidade dele. Não, nessa época aí não, acho que foi, mas, cara, por incrível que pareça, ele tem um Facebook perdido aí, que ele não atualiza mais, não. ele, cara, o cara com 60 e tantos anos, cara, bombadaço. E você vê isso, sabe, de qual filme pra frente? O Planeta Terror, que tá muito diferente, cara. Que ele era um baixinho barrigudo, né? Quer ver? Eu tenho a imagem dele aqui, ó. 63 anos. É bombadão. Parece uma montagem de Photoshop, cara. Não é, velho, não é. É ele mesmo, Você vê que tem umas rugas, velho. O cara é... Caralho. Não. Nossa, essa foto é muito gay, velho. Se fosse 69 anos, eu ia podia... Cara, que merda de foto, né, velho? E tipo assim, ele é conhecido no... Que foto gay, né? Ele é conhecido no ramo do cinema como Beres Motherfucker, que eles falam, né? Que ele só faz papel de cara carrancudo, cara mal encarado. Um papel que é recorrente na carreira dele é papel de motoqueiro, de biker, de cara assim. Que tem o Sex Machine, tem no Dawn of Dead ali, motoqueiro também. Parece que é o mesmo personagem que ele repete várias vezes. Então, cara... Ele tem cara de vilão comum, velho. Você vê que tem muito vilão que parece com ele. Ele sempre tentou engatar esse negócio de protagonista, né? Mas ele só conseguiu uma vez, cara, ser protagonista. Eu achei que tem um filme chamado The Ripper, que é um negócio de 1985, que é baseado no Jack Stripador. Aí ele é tipo um Jack Stripador dos tempos modernos, com olho brilhante, uma parada muito estranha. É um filme bem desconhecido. Vocês viram Planeta Terror? Eu vi. Cara, é outro filme que eu me pegar de supetão, não sabia que era... Não, eu fui sabendo já o que era. Eu tinha lido um pouco sobre o Grindhouse, né, sobre a ideia de fazer uma sessão dupla de 2 filmes trash, mas acabou sendo lançado... Lá nos Estados Unidos foi lançado junto, aqui no Brasil foi lançado separadamente. Eu fui esperar aquilo ali. Eu achei que era filme de ação quando eu via o trailer, que eu vi a mulher engatando a metralhadora na perna e tirando nos caras. Eu falei, pô, isso é um filme de ação, né? Na hora que eu peguei, eu falei, cara, é um filme de terror. Mas eu não parei de ver, sabe? Não é um filme de terror, é um filme trash. É, cara... Porque não tem do que você sentir medo. É um filme pra você ver. É coisas bizarras, pra você ver gore. Você não é um cara normal. Pra você ver gore e pra você ver uma outra definição de gostosa. Sim. É um filme sem pé na cabeça, né? Inclusive, eu vou dar uma de Douglas agora. Tem um jogo desse de simulador de encontro japonês que você joga com um cara que tem feitiço por garotas amputadas. Credo, né? Quem você falou japonês? Mas qual Douglas? O Douglas que deveria estar aqui mesmo. Ah, o bomba. Por que logo os garotos amputados? É que o Douglas gosta de falar trem bizarro, por isso. Aí, velho, o Savini, eu acho que o sonho dele é ser o David Lynch. Velho. Cara, eu vejo pela insistência dele que ele queria ser um ator conhecido. Só que ele acabou se esgueirando. Na verdade, a maquiagem sempre, esse negócio dos efeitos especiais, sempre chamou a atenção dele. Então isso é aquela coisa enraizada desde a infância. Só que eu vi que ele queria um pouco sair disso e ser ator. Só que infelizmente ele não funcionou muito como ator, né, cara? Ele não conseguia... Ele sempre tentava ser protagonista, sempre tentava um papel importante, mas acaba sempre caindo o coadjuvante mal encarado. Tem um filme do David Lynch também que eu acho louco pra caralho, que é o Coração Selvagem. O protagonista é o Nicolas Cage. A primeira cena do filme... Começa por aí. Já começou bem, né? Eu mandei pra vocês a participação dele nos Simpsons.
Tom Savini. Good evening. Sorry, I had a really big dinner. Woo! Dinner! But I'm sure one more French fry wouldn't hurt. Oh. É ele mesmo. Você falou no David Lynch, vocês viram o Duna? Já ouvi falar, tem o cara do The Police. Sim, o Steam. Então, Duna do David Lynch, assim, pra dirigir Duna, você pode pensar que, pra quem lê o livro, não teria um outro diretor pra fazer. Só que existe um documentário, passado começou a moda de você fazer documentário sobre E.C., que o primeiro diretor do filme seria Alejandro Jodorowsky, que consegue ser mais bizarro do que o David Lynch. E tem todos os conceitos de como seria o filme se fosse feito pelo Jodorowsky, e puta que pariu. Mas o Duna é antigo, velho. Duna é dos anos 80. O Duna é de 82, mais ou menos. Então, vocês viram Machete, não viram? Aham. Viram os dois? O de 2010 e 2012? Sim. 2013, quer dizer. 2010, eles chocaram vocês também ou vocês viram assim de boa? Completamente de boa. Que eu assustei muito com esse filme. Eu já tinha visto o Planeta Terror. Assim, se você conhece o universo trash e você conhece a carreira do Robert Rodrigues, você só vê que assim, o Robert Rodrigues elevou os filmes dele a uma categoria de filmes com mais gore e mais puxado para um universo fantástico de super-heróis, vamos pôr aspas aí, né? Resolve depois, né? Sempre tem um... vamos dizer assim, são filmes de ação muito violentos, que não tem compromisso nenhum com o próprio argumento, não se levam a sério, né? Você pega, por exemplo, a série da Balada do Pistoleiro, ela não se leva nem um pouco a sério, só que tem um pé em certas, digamos, realidades. Aí, acho que depois do Drink no Inferno, o Drink no Inferno, ele parece um experimento, parece que não é isso, parece um experimento do Robert Rodrigues antes dele dirigir o Sin City, porque ele tem uma mitologia própria. Se você assiste os 3 filmes, você vê que são 2 caras adentrando cada vez mais em um mundo das trevas dentro do nosso mundo, né, revelando coisas sobrenaturais do nosso mundo. Então, é uma mitologia própria que o Drink no Inferno tem. Aí você pega o Planeta do Terror e o Machete, você já vê isso puxado para uma linguagem de quadrinhos. Então eu já fui pro Planeta Terror já esperando um pouco, aí quando eu fui pro Machete eu pensei, o Machete, você interpreta ele como um super-herói, e o filme é absolutamente violento. E nudez na cara, né, velho? Nudez na cara. Cara, pra mim o filme do Wolverine tinha que ser daquele jeito. Cara, é Lindsay Lohan, né, cara? Nossa. Eu acho bizarro que a Lindsay Lohan, ela tem 1 milhão de fotos vazadas, né? Ela faz 1 milhão de loucura, mas pra poder aparecer no Machete, ela usou um dublê de corpo. Ela não é gostosa. Só pode ser por causa disso. A Lindsay Lohan, ela é toda... Ela pirou foda, né? Ela tem o corpo da Desi Gonçalves. Que isso. Velho, a mulher é droga, velho, a mulher é louca. Nesse último Machete Kills não tem ela, não. Mas tem o Charlie Sheen. Cara, o Mel Gibson ofusca o Charlie Sheen nesse filme pra mim, cara. O Mel Gibson, ele é o grande vilão do Machete Kills, né? E o cara lá, ele é o presidente, né? Só que esperam umas sacadas massas e tal, mas ele, sei lá, cara, ele ficou meio apagado no filme. Mas o Mel Gibson, ele dá umas tiradas massas no filme. O filme é uma maluquice foda, né, velho? Não, mas o Drink no Inferno é de que ano, mais ou menos? O Drink no Inferno é de 96. Então, olha, tem quanto a diferença de uns 10 anos? Cara, informação importante foi você falar. O protagonista, o Trejo, ele aparece no Drink no Inferno, ele é um... Cara, olha só. Ele é um barman. O Danny Trejo aparece em todos os filmes do Robert Rodrigues. Até no Pequenos Espiões. Que isso, cara. No Pequenos Espiões ele é o tio Machete. Sugestivo, né? Vocês não sabiam disso, não, velho? Não sabia, não. Eu conheci isso quando eu vi uma comunidade do Orkut chamada Mexican From Hell. Aí eles mostraram todas as aparições dele. Ele tá sempre lá no... Já acabou, velho. Tô ligado. O Orkut acabou, eu nem lembrava que eu tinha uma conta lá. Que louco. Mas eu não sabia disso não, velho. Os Pequenos Espiões eu lembro que eu vi na Sessão da Tarde, sei lá, o Bandeiras. Antônio Bandeiras, que é o pai do moleque. Antônio Bandeiras, faz tempo que eu não vejo um filme dele bom. Cara, o Savini tem um último anúncio dele, assim, no cinema. O último filme que ele participou, parece que foi um filme de 2013, mas é um filme com um título de muito mau gosto, cara. Chama Dead Walkers Rise of the 40 Reich. Tipo,
Os Mortos, Quarto Reich. do Quarto Reich, uma alusão ao Terceiro Reich. Eu vi o trailer, cara. O filme de zumbis nazistas. É de um mau gosto inacreditável. Não só pelo nazismo, assim, porque não tem cunho histórica, como se fosse atual, mas é muito tosco, cara. Eu não recomendo ninguém ver, eu não tive coragem de ver esse trailer. Cara, existe todo um mundo de filmes trash, de tipo strippers lésbicas zumbi. Você acha muita coisa. Tinha um blog que eu adorava, só que o blog chamava Boys The Blog. Deixa eu ver se ele existe ainda. Aprende tudo sobre o universo dos filmes de Boys The Blog. Acho que ele não existe mais, não. Preenchimento do vazio, fim do Boys The Blog. Porra, velho. Cara, ele acabou. Vamos nem compor na descrição. Era só de... Ok, tem um post aqui sobre por que ele acabou. O fim do Boys The Blog. Era foda. Você achava tudo sobre filmes trash, filmes de gore e assim, aqueles filmes de gore que sempre tem uma gostosa e tal. Sempre camisa branca e vai chove. É, por aí. O americano só gosta de peito. Eu achei o feed dele, velho. Com alguns fiozinhos. Aí teve uma fase que ele tinha muito filme de Kung Fu coreano. Os asiáticos me assustam, cara. Eles conseguem ser mais horrendos do que os ocidentais. Não é muito difícil adentrar nesse mundo, não. E coisa pra caraca. Mas então, cara, o Savini, ele atualmente, ele tem um programa de ensino que chama... na verdade... Como maquiar um zumbi? Eu vou até mandar a imagem pra vocês aí do programa dele. Fico pensando, como que o cara desse ganha dinheiro, então? Ele ganha com isso atualmente, sabe? Ele vai em convenções de terror. Ele vai, tipo, na Comic Con, assim, esses eventos, assim, de nerd. Às vezes é fã que, tipo, junta num colégio, meia dúzia de cara, vai lá prestigiar, aí ele vai dar o autógrafo. Ele participa muito disso, palestra também. Ele deve dar aula desse tipo de coisa. Isso, atualmente ele tem um... Não, igual, por exemplo, tem o cara que faz a parte de gore dos filmes do Zé do Caixão, é o maior especialista que tem no Brasil, ou o único, você pode dizer, que mora lá no Espírito Santo. Eu esqueci o nome do cara. Mas o cara é especializado nisso, mas aqui não existe mercado pra ele fazer. Ele faz... Cara, até o mercado internacional já tá acabando. Ele dá aula na UFES, no curso de... se não me engano, no curso de propaganda lá, não tem cinema na UFES até onde eu sei. Ele vai pra dar palestras em várias cidades do Brasil, vai em lugar que tem gente em convenções de fã também, mini convenções de fãs de filme trash. Ele dá oficina pra quem é curioso, assim, sobre a relação, e uma vez ou outra faz um filme pro Zé do Caixão, ou alguma maquiagem necessária pra alguma novela da Globo, assim. Mas, basicamente, ele vive mais de repassar o conhecimento do que aplicar ele. Então, gente, ele tem um programa de ensino dentro de um outro negócio chama Douglas Education Center. Aí tem um programa chamado Tom Savini lá. Aí até abriu a turma agora pra 2014, cara. Só que eu acho que já deve ter fechado. Eu não sei, tem que conferir lá no site. Aí, se você tiver interesse, estiver nos Estados Unidos aí, próximo a Pensilvânia. Na verdade, a maioria desses caras mora aí, cara. Romero mora na Pensilvânia, Savini. E ele ensina, cara, as técnicas dele e tal. Aí tem todo o programa, não só manual, com o que ele sabe e tal, mas também o digital. Ele vai e faz palestra. Atualmente ele tá ganhando mais grana com isso. Porque ele já é um senhor de quase 70 anos, né? Eu ouvi dizer numa entrevista que ele tava envolvido em outro projeto aí, mas mais pra frente. Eles não revelaram o nome do projeto, mas um projeto continuando com Robert Rodrigues e com Tarantino. Num novo filme aí que tá pra sair. Mas o Tarantino tá pra fazer um filme novo de faroeste. Provavelmente terá o Tom Savini fazendo participação de novo. Tipo assim, se o Danny Trejo é o mexicano do inferno, ele é o Zé do Caixão mexicano. Isso. Defendeu o Tom Savini.